Querido Deus Pai, aqui estamos nós nesta noite porque viemos para ser ensinado pela Tua Palavra. Prepara o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento. Tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade, para que tenhamos facilidade de aprender e compreender Tua Palavra. Pai, porque ela que nos ensina, ela que nos prepara, ela que nos esclarece, tira nossas dúvidas e ilumina o nosso caminhar. Pai bendito e eterno, também queremos te pedir em favor do teu servo que vai ministrar nesta noite. Continua dando ele a sabedoria do alto, a revelação profunda da tua palavra e a facilidade para transmitir, para que possamos, Senhor, com facilidade também compreender tudo aquilo que tu vai falar através do teu servo. Deus eterno, nós oramos a ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo da terça-feira, que nós paramos, só demos a parte 1. Não sei se os irmãos, os dirigentes de congregação trouxeram, né, a sua parte aí, mas nós vamos fazer um resumo aqui da parte 1 para a gente poder entender e dar sequência na conclusão do estudo que nós nos propusemos a falar. Então, o estudo tem como título A Promessa de Segurança no Mundo Inseguro. Então, eu vou pedir que a igreja repita esse título comigo para fixarmos bem na mente. A Promessa de Segurança no Mundo Inseguro. O ensaio foi bom, agora vamos fazer de verdade. A Promessa de Segurança no Mundo Inseguro. Irmão, será que o mundo que nós vivemos ele é inseguro? Veja, nós estamos já no início, né, o mês de janeiro, ele está sendo o início do mês das chuvas, né, das águas pesadas. E aí, se os irmãos tiveram essa oportunidade de perceber ontem parece que as torneiras do céu se abriram com vontade, né? Aquele garapé do 40 transbordou, foi um negócio feio, imagino que deva ter causado alguns problemas em outros lugares, mas a gente percebe que uma simples mudança do curso da natureza mexe com toda a cidade, com toda a estrutura dos habitantes de uma cidade. Então, nós percebemos como nós somos fracos, né? Uma chuva mexe com tudo. Quem andou no trânsito percebeu também hoje que o número de veículos, alguma coisa já mudou, porque começaram os engarrafamentos, né? E tantas outras coisas. Se também abriram a TV no horário de meio-dia e sintonizaram num determinado canal, que é só desgraça que passa, que não tem uma notícia boa, mas a gente percebe como está a nossa cidade. Em Manacapuru, os pais esqueceram propositadamente de uma criança no lugar, abandonando a criança, né? E aí o Conselho Tutelar foi lá e resgatou a criança e enquadrou os pais, enfim. E aqui em Manaus, muitas e muitas outras coisas ruins aconteceram. O preço da gasolina aumentou. Semana passada era um valor, hoje eu passei na frente dos postos, vi que houve um aumento. Quando aumenta a gasolina, o combustível geralmente aumenta tudo que depende direto ou indiretamente da gasolina, inclusive transporte, aquilo que é transportado, porque é transportado ou por navio, ou por avião, ou por transporte terrestre. Aumentando o preço do combustível, vai aumentar o frete. Aumentando o frete, aumenta o preço daquilo que está sendo transportado. Enfim, é uma cadeia. Então, isso só para mostrar como nós somos inseguros, né? Como o nosso mundo ele não pode fechar assim, você vai ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Então, a sociedade está aí refém
das coisas boas e das coisas ruins. Infelizmente, acontecem mais coisas ruins, né, Melo, do que coisas boas. Mas eu quero resgatar o conceito que a gente vem falando quando temos oportunidade de falar sobre promessa, resgatar o conceito para que isso fique bem na nossa mente. Então, o que é promessa? É um ato amoroso por meio do qual o Senhor, de forma soberana, estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Então, Deus quis fazer uma promessa, ninguém pode dizer que Ele não faça. Quando Ele decide fazer, Ele faz e acabou-se. Então, aqui uma promessa é um ato amoroso. Então, toda promessa que tem na Bíblia partiu de um ato de amor de Deus. E o que é soberania? É a prerrogativa pela qual Deus exerce autoridade e poder ilimitado sobre a criação, a fim de realizar aquilo que lhe apraz. Então, como Deus é absoluto, como Ele tem todo o poder, como ninguém diz para Ele o que Ele tem que fazer, então Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer e para quem Ele quer. Isso é ser soberano, é não ser influenciado por ninguém. É aquele que age da forma que lhe apraz, como Ele quer. Então, Deus age assim e não nos cabe entender por que Ele age dessa forma. Inclusive, Ele age dessa forma quando lhe apraz que nós passemos por uma tribulação. Nós passamos pelaquela tribulação porque Deus quis. Tá? Então, isso é o conceito de soberania. Deus faz o que quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. E o que é segurança? Já que a mensagem fala de promessa de segurança no mundo inseguro. Segurança é o estado ou condição e sentimento de bem-estar, solidez e paz, resultantes da fé e confiança no Senhor Jesus Cristo. Deus nos promete segurança em meio aos perigos e ao caos à nossa volta, pois Ele é a nossa torre forte. Então, resgatando esses conceitos que nós falamos na terça-feira passada, e na parte 1, fazendo o resumo, nós falamos da perspectiva verdadeira da segurança em Deus. Então, falamos o que é segurança bíblica, né? Falamos que os salmistas, eles passaram por experiências fortes, experiências de guerra, experiências de conviver com opressões físicas e opressões espirituais, ao ponto de o salmista dar uma ordem para a própria alma dele, porque a cabeça dele estava indo para um lado e a alma dele estava indo para o outro lado, e ele aí sentou, né, colocou a cabeça dele no trilho e deu uma ordem para a alma dele, dizendo o seguinte, que a alma dele se alegrasse no Senhor, porque um dia, ele disse assim, por que te abates, ó minha alma? Né? Te alegra, porque um dia você, minha alma, vai ouvir a minha boca louvando ao Senhor. Não é interessante? Era um diálogo dele com a alma dele. Então, irmãos, assim, isso nos mostra que, quando nós estivermos oprimidos com alguma coisa ou atribulado, um bom exercício é a gente dialogar com a nossa alma, né? Antes de pular de um prédio, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai chamar a nossa alma à responsabilidade, porque Deus salva o espírito, a alma e o corpo, né? Então, a alma é importante. Aí nós vimos também que, como Deus é soberano, Ele faz o que quer, é possível que muitos de nós passemos por situações que nós não vamos entender. E aí eu me apropriei, trouxe como exemplo, Hebreus 11, que fala, ali é um capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, e nós falávamos na terça-feira
que existem pelo menos dois tipos de crente ali em Hebreus 11. Aqueles crentes que saltam muralhas, põem exército para correr, e é todo o tempo ali triunfante. E a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Aí, na sequência, mostra também o segundo tipo de crente, que é aquele que anda pelo deserto, anda pelas cavernas, e por causa do seu testemunho e da palavra fiel que ele reproduz vindo do Senhor para a sociedade em que ele vive, e a sociedade não se agrada da palavra que vem do céu para ela, se apossaram deles e até os cerraram no meio, como é o caso do profeta Isaías, que diz a tradição que ele foi cerrado ao meio, né? Então, como é que é isso, pastor? Pegaram uma prancha, serraram a prancha no meio, botaram uma tábua em cima, fizeram um sanduíche de profeta. Botaram uma tábua em cima, a outra ele ficou deitado embaixo, a costa embaixo, a barriga em cima, aí vieram serrando. Foi desse jeito que serraram ele. Então, mas a Bíblia também diz que eram homens dos quais o mundo não era digno deles. Então, dois crentes. Um, que segundo a soberania de Deus, os propósitos de Deus para aqueles, eles tiveram um propósito na vida, que foi saltar a muralha, conquistar reinos, enfim. E outros não. Foram escondidos pelas cavernas, andando no deserto, né, com roupas que não eram roupas de príncipes. E aí Jesus Cristo, dando o testemunho de João Batista, falou, quem veste roupa bonita vive em palácio. Mas esse daí, eu vos digo que nenhum homem, filho de mulher, foi maior do que ele, né? E olha o testemunho vindo da boca de Jesus sobre João Batista. Isso tudo para o estudo nos dizer, irmãos, que nós temos que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, para que a nossa cabeça não entre em parafuso, e aí a gente olhe lá para o Hebreus capítulo 11, Senhor, por que eu não salto muralha? Senhor, por que eu não ponho exército para correr? Você já parou para imaginar que, de repente, o Senhor quer que você ande errante pelo deserto? Que você vive em caverna? Eu estou falando aqui simbolicamente. Ou seja, para uns é um tipo de vida, de prova e de situação. Para outros, um outro tipo. Nem todo mundo tem o mesmo propósito. Você já parou para pensar que, de repente, aqui, no meio de nós, pode ter alguém que vai, pelo testemunho de Cristo, de repente pagar com a sua própria vida? Hoje nós estamos aqui, mas amanhã Deus pode nos colocar em outro lugar que nós nem sabemos. E aí, pelo seu testemunho de fidelidade, você vai morrer no campo de batalha, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, né? Glória a Deus. Então, são propósitos diferentes. E é o que a lição está dizendo aqui, ó. Em qualquer uma das situações, Deus é a nossa segurança no mundo inseguro. Não é porque você está passando por uma tribulação que Deus não está com você. Deus está, sim, com você, independente da tribulação. Bem, feito esse resumo, nós vamos, então, para a parte 2, que essa parte é interessante. Os efeitos da verdadeira segurança em Deus. Então, se eu digo que eu tenho segurança em Deus e a Bíblia afirma isso, vamos ver então quais são os efeitos, o que deve ser, aí aqui nós temos que entender por efeito, o que a minha vida mostra com isso, o que eu devo mostrar no meu dia a dia. Primeira coisa, o primeiro efeito da verdadeira segurança em Deus, ela produz paz em nossos corações. Então, se você vê alguém aí em parafuso, algum crente em parafuso, pode ter certeza que esse daí ainda não está usufruindo da verdadeira segurança em Deus, porque o efeito, irmãos, é a paz no nosso coração, não tem para onde. Pode ter morte dentro de casa,
Eu posso até chorar, mas eu não posso perder a minha paz. E chorar é humano, porque a Bíblia registra, graças a Deus, que Jesus chorou. Mas não diz que Jesus perdeu a paz, diz que ele chorou. Ele até ficou, ele suou sangue ali, no momento que ele ia enfrentar a morte na cruz. Suou sangue. Quantos aqui, irmãos, já diante de uma grande tribulação, suaram sangue? Levante a mão aí. Quem teve essa experiência já, numa grande tribulação, suou sangue? Para enriquecer aqui a pregação, alguém já teve essa experiência? Você já conheceu alguém que teve essa experiência? Que passou por uma grande tribulação a ponto de suar sangue? Alguém já ouviu falar nisso? Eu nunca ouvi, eu só sei do registro da Bíblia de Jesus, né? Então, assim, se nós nunca passamos por isso, e nós nunca ouvimos alguém passar, então toda a tribulação que nós passamos até hoje, meus irmãos, é fichinha diante da tribulação que o Senhor Jesus passou. Os irmãos estão comigo até aqui? Estão concordando? Então, Jesus, na noite que foi traído, ele suou sangue, porque ele sabia o que viria, mas ele não perdeu a paz. Ele disse assim: Pai, se for possível, olha que oração educada, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos muito mal educados quando nós estamos orando ao Senhor. A gente diz: Senhor, faz. E sabe qual é o nosso status na nossa relação com Deus? Deus é Senhor, soberano e Rei. Nós somos servos e nada mais, diz o hino. E aí o servo está dando ordem para o Senhor. É como se fosse o recruta, Mauro. Ainda tem recruta ou só soldado? É como se o recruta tivesse mandando o general pagar flexão. Olha, Mauro, aproveitando aqui, se acontece um absurdo desse na força, um recruta vendo o general passar, manda o general pagar 10. O que aconteceria? Vai ser punido, no mínimo preso. Irmãos, olha o absurdo. E nós precisamos, quando o profeta Isaías, ele teve aquela visão de Deus, ele sentiu que ele estava morrendo, porque ele viu a Deus, e ele sentiu toda a sua humanidade pecadora. Ele disse: eu vou morrer, que eu sou um homem impuro, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, e era um profeta acostumado com as coisas espirituais, com profecia. Não era alguém comum, não. Era um homem que já tinha caminhada. E quando ele se depara diante de Deus, que o holofote de Deus brilha na alma dele, que ele se enxerga, né? Aí ele diz: eu vou morrer. Foi preciso uma intervenção, ele ia morrer mesmo. Se não fosse o anjo chegar lá com a brasa e tocar na boca dele, para reviver, para purificar os seus pecados, ele iria morrer. E o que acontece conosco, né? Nós gostamos de inverter as coisas e dar ordem para Deus, dizendo: Deus, tu tem que fazer assim, assim, assim. O que Jesus fez? Ele disse: Pai. Olha como ele se dirige ao Senhor. Ele disse: Pai. E ele nos ensinou a orar. Na oração do Pai Nosso, nós devemos chamar Deus de Pai, né? Porque isso daí já presume duas coisas: filiação e autoridade. Pai, se for possível, olha que educação, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não disse: Pai, eu sou teu filho, eu estava aí em cima, tira isso de mim, bota o Pedrão para levar a cruz. Ou então manda o anjo aí de cima. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Irmãos, olha só, um filho se dirigindo ao pai com um grau de submissão, respeito e educação.
e ele estava no sofrimento. Será que quando nós estamos no sofrimento, nós chamamos Deus de Pai ou nós atribuímos um outro título? Porque quando você chama de Pai, você já está dizendo que é filho. Quando nós estamos passando numa insegurança, num risco, nós nos lembramos da nossa filiação. Nós já dizemos assim: Senhor, me livra disso, eu não quero isso. Eu sou muito trabalhador para ti, eu faço tudo que tu obedece, eu sigo a gramática certinho, eu não tenho defeito algum, tudo que tu pedes eu faço. Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Tem alguém aqui, e se tiver, irmãos, por favor, não tenha vergonha, porque é para contribuir e edificar vidas. Tem alguém aqui na igreja que era mais obediente, mais santo do que Jesus? Não, pode levantar a mão. Não, fala por ti. Tu está falando, deixa o outro responder. Tem alguém, irmãos, aqui assim? Então, olha só, eu acho que por aí a gente já começa, nós já era assim, para nós tomarmos uma atitude de começarmos a nos colocar na nossa devida posição, no nosso lugar. Então, se você está passando uma tribulação, é porque Deus está querendo que você passe, porque Deus é todo-poderoso, Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar, conhece tudo. Então, não ore para Deus te tirar. Vamos seguir o modelo de Jesus. Pai, se for possível, Jesus estava falando da humanidade dele. Passa de mim esse cálice. Passa de mim essa prova. Então, nós não precisamos inventar a roda. A gente pode, quando ele disse, Pai, se for possível, ele está dizendo toda a dor que ele estava sentindo e que ele ia passar como ser humano e que ele não gostaria de passar como ser humano. Mas ele disse, se possível for. Olha como ele está entregando, ele está se rendendo, se submetendo e colocando e deixando Deus agir. Mas que não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, irmãos, precisamos orar sim, porque quando nós entendemos isso, a paz, isso é uma prova que, primeiro, nós estamos num processo de amadurecimento espiritual muito grande. E a promessa de Deus que nos traz segurança, a primeira coisa que ela produz com uma oração dessa, ela está dizendo para todo mundo ouvir que a paz dele, apesar da tribulação, não foi roubada e ele está em comunhão com Deus. E além de estar em comunhão com Deus, ele está em submissão a Deus. E que ele está entendendo o que está acontecendo. Então, nós precisamos entender as tribulações como circunstâncias que Deus usa para o nosso aperfeiçoamento. Então, a verdadeira segurança em Deus, ela produz paz em nossa alma, e aí nós observamos isso quando nós vamos visitar algum enfermo, que a gente, ao visitá-lo, não sei se alguém já teve essa experiência, e se tiver, levante a mão. Quando você vai visitar alguém que está enfermo e aquela pessoa ali está no estado bem avançado de doença, mas ela está tão cheia de Deus, ela está tão cheia de paz que, ao invés de você falar das coisas de Deus para ela, ela que fala para você e você sai edificado, né? Aí você sai glorificando a Deus. E eu vou contar um testemunho que eu ouvi aqui nesse púlpito do pastor Frederico Ó, não sei quem se lembra do pastor Frederico Ó, já dorme com o Senhor. E ele dizia que quando ele tinha saído daqui de Manaus para ir para a Irlanda, que era a terra dele, passar lá um tempo, umas férias, aí ele soube que um pastor amigo dele de seminário, que era missionário na África, ele estava no hospital nos últimos dias com câncer terminal. Aí ele sentiu vontade de ir lá falar, trazer uma palavra de consolo. Aí ele disse que quando ele entrou naquela enfermaria, que ele abriu a porta, disse que o camarada era só a caveira em cima da cama.
Aí ele disse assim: ei, Fred, tu está vendo a carruagem que me vai levar ao encontrar com meu pai? Foi logo assim a saudação. Olha a visão daquele homem. Ele estava vendo o câncer terminal como a carruagem que iria levar para o encontro com Deus. Aí o pastor disse que chegou lá, disse que ele saiu, foi cheio, e a bateria dele é recarregada, de ver aquele homem naquela situação, mas com uma paz tão grande, com uma fé tão grande e com uma confiança tão grande em Deus. Então, o primeiro efeito da segurança em Deus é essa paz que o mundo não rouba da gente, né? Porque é o Senhor que nos dá. Então, irmãos, temos dois efeitos. Um é a paz no coração e a outra, qual é? Ela fortalece as nossas convicções. Mas como será isso? Vejam só, a promessa divina de segurança também fortalece as nossas convicções espirituais, para podermos suportar o peso das tempestades que se abatem sobre a nossa caminhada. Então, a confiança e a segurança em Deus, ela fortalece as nossas convicções. Essas convicções arraigadas dão ao crente a certeza de uma direção segura em seu viver diário, de tal maneira que nada pode afastá-lo do alvo. Então, essa segurança, ela produz confiança, e essa confiança faz com que nós permaneceremos no caminho, mesmo que nós estejamos sendo afetados por onda, por tempestade, por tudo que vem para tirar-nos do caminho. Então, traz essa segurança. E aí nós vamos verificar aqui o que os homens de Deus falaram sobre isso. Salmo 73, verso 24, diz assim, e aí repetindo, né, que a primeira coisa é a paz no coração. O segundo efeito é a convicção. Olha o que o salmista fala com convicção. Tu me diriges com o teu conselho. Olha só, irmãos, ele está dizendo para Deus que o Senhor, que a vida dele é dirigida pelos conselhos de Deus. Isso é segurança em Deus. Isso traz convicção. Ele ainda diz mais: e depois me receberás com honras. Então, se a nossa vida, se nós temos essa convicção que a palavra de Deus nos dirige, quando nós chegarmos nos céus, não vamos ser recebidos com honras? Vem, servo bom e fiel, para o lugar que te está preparado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter a convicção que é o conselho, que é a palavra, que são os estatutos de Deus que dirigem a nossa vida diária. E o que Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha a confiança desse homem, irmãos. Ele está dizendo que ele foi gerado de novo. Ele é um crente novo, ele é um crente renovado. Para quê? Olha o que ele está dizendo. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aí eu pergunto aqui, sinceramente, nós perdemos muito, missionária Regina, porque nós não oramos a palavra de Deus. Imagine só, pastor Saraiva, se na nossa oração nós pegássemos um verso desse e aí nós fôssemos orar. Aí nós começássemos a nossa oração assim, irmão Samuel: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Aí você já está imaginando isso aí. E pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós.
Olha só como nós íamos viver a nossa vida com essa confiança em Deus, que nos gerou de novo, não para viver uma vida qualquer, mas para algo que está guardado nos céus para nós. Ainda diz mais, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Olha que confiança, irmãos, aqui, veja só, é o apóstolo Pedro falando para a igreja, ele está dizendo assim, que mediante a fé, olha essa convicção, estáis guardados. Então, nós estamos guardados para quê? Nós estamos guardados na virtude de Deus, ou no poder de Deus, para a salvação. Então, nós temos que nos lembrar disso, que mediante a fé, nós estamos guardados debaixo do poder de Deus. E se nós estamos guardados debaixo do poder de Deus, nós vamos temer o quê, irmãos? Se nós estamos guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso, nós vamos ter medo de quê? Aí nós vamos nos tornar confiantes. E tem mais. Estão guardados debaixo do poder de Deus para a salvação, já prestes, já pronto, daqui a pouco, para se revelar no último dia. Então, nós temos que ter essa convicção para atravessarmos os tempos difíceis, sabendo que nós temos promessa, nós temos herança, e que está prestes a se realizar nos últimos dias. Se quando Pedro falou isso, foi há 2000 anos atrás, imagine agora, pastor Arnaldo, mas não estamos mais nos últimos dias, como ele diz aqui, no último tempo, mas nos últimos segundos. Então, irmãos, nós precisamos ter a nossa convicção fortalecida dentro dessa segurança que o Senhor nos dá. Então, a segurança em Deus, ela fortalece as nossas convicções de ficarmos aguardando a vinda do Senhor. Imagine só, faça essa experiência. Esteja no meio da tribulação que você tiver e se lembre dessa passagem aqui que Pedro está dizendo, bendito seja Deus. Irmãos, eu estou insistindo nisso, mas será que quando nós nos dirigimos a Deus, Jesus chamou de Pai, Pedro está dizendo aqui, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós... E Pedro era um apóstolo, e olha como ele se dirige a Deus, bendito Pai, bendito Senhor, bendito Deus, Tu me guardas. Irmãos, experimentemos abrir a boca e ouvir a nossa voz falando isso, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, abra a boca, dê uma ordem para a sua alma e diga, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que preparou um lugar nas mansões celestiais. E tudo que eu estou passando aqui não é nada a se comparar com a alegria que está me aguardando. Aí tem mais. Estava falando de apóstolo Pedro. Agora, olha o que diz o apóstolo Paulo. Interessante, irmãos, que esses homens de Deus, eu acho que eles conversaram um pouco entre si. Talvez Paulo tenha encontrado Pedro somente naquela reunião lá, da primeira reunião da igreja, lá em Jerusalém. E eu penso que depois não encontrou mais. Então, nós vemos pessoas diferentes, vivendo em lugares diferentes, mas tendo a revelação do mesmo Espírito e escrevendo coisas semelhantes, né? Olha o que Paulo diz, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Por essa causa também sofro. Então, irmãos, Jesus sofreu, e aqui nós estamos ouvindo da mão de um apóstolo que ele está dizendo, eu também sofro, eu sou gente, eu não sou anjo. Irmãos, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Mas como o pastor Everlan falou muito bem, aqui numa das terças-feiras, ele disse assim, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria... Mas a gente também, como ele falou, pode ler da seguinte forma, a alegria pode durar o dia todo, mas durante a noite vem o choro, porque noite significa isso, sofrimento. Sofrimento. Então, o que isso quer dizer?
que a vida do crente, ela é assim, vai ter a noite, mas vai ter o dia. E interessante, sabe o que é, meus irmãos? Que a noite tem 12 horas e o dia também tem 12 horas, então é metade e metade. Então não queira viver só mar de rosas. Se bem, né, irmão Samuel, que a rosa tem espinho, né? Então, pastor Gilmar, até a rosa tem espinho, se não tomar cuidado, vai se espetar. Então, tem gente que diz assim, a gente vê muito isso na televisão, Everton, venha para Cristo que os seus sofrimentos se acabaram. Isso é fake news, isso não é evangelho, isso é fake news. Porque, irmãos, ou o pregador que está dizendo isso está mentindo, ou Jesus está mentindo, porque eles estão falando coisas diferentes. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é mais provável que esteja mentindo, Jesus ou o pregador? O que vocês acham? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, né? Aí Jesus disse assim, no mundo tereis. Aí o pregador diz que vem, que os problemas estão resolvidos, ou o pregador nunca leu a Bíblia, ou não sei nem o que dizer para ele, o que ele é, né? Porque se o próprio mestre disse que nós teríamos aflições, e que quem quisesse segui-lo tinha que renunciar a si mesmo, botar a cruz na costa e ir lá para o Calvário. E se ele foi crucificado, nós também vamos ser. Olha aí, meu irmão, tem que pregar as rosas e os espinhos também, irmãos. Mas assim, vai ter tribulação? Vai. Mas nós temos promessa de Deus que Ele está conosco. Eu vou dizer uma coisa, hein? As melhores experiências com Deus são tiradas em tribulações. Porque se aquele mar, se naquele barco que os discípulos atravessavam o mar, o vento não tivesse se levantado, o mar não tivesse saculejando, eles iam atravessar, talvez como tantas vezes tinham atravessado, e chegar lá do outro lado acabou-se. Mas eles tinham que passar pelo mar. Irmãos, eu vou falar uma coisa que essa está vindo agora, bem fresquinho. Aqueles homens eram homens experimentados, pastor Manuel, eles nasceram na beira do Igarapé, na beira do Solimões, lá no lago da Galiléia. Os camaradas sabiam nadar, sabiam plantar bananeira dentro d'água, eles sabiam de tudo que se relacionava à barca e à pesca. Já vindo de pai, de avô, e aí, João, lá no Manaquiri, conhecia tudo, né? Então, quando aqueles camaradas, por isso que eles deixaram por último para gritar por Jesus. Ainda bem que eles pelo menos gritaram, né, por Jesus. Sabe o que acontece com a gente? Quando não tem mais para quem recorrer, quando a gente deu tiro para todo lado, a gente se lembra de Jesus. E graças a Deus que Jesus está no barco, né? Graças a Deus. Mas aqueles homens sabiam nadar bem, conheciam de vela, de barco, de vento, de tudo. Mas quando eles gritaram por Jesus e disseram assim, tu não te importa porque nós estamos perecendo, sabe o que está ali escondido? Eles estão dizendo, Senhor, se esse barco afundar aqui, nós vamos morrer. E nós sabemos nadar e tudo. Só que aquele lago ali tem 22 quilômetros de largura, eles estavam no meio. Eles tinham que dar abraçada de 11 quilômetros, com onda, e não tinha salva-vida. Será que eles iam chegar? Bem, eles disseram que iam perecer, eles já sabiam que a resistência deles não dava para nadar 11 quilômetros. 11 quilômetros, eu acho que nem ali em frente do Iranduba dá 11 quilômetros, né, irmão? Não dá 11 quilômetros ali. Mas vamos pegar essa ideia e vamos trazer para cá, porque a mensagem é a promessa de Deus de segurança no mundo inseguro. Nós, muitas vezes, achamos que nós temos os meios, e aí os meios podem ser meios diversos. Dinheiro, saúde, influência, amizades e tantas e outras coisas, e nós queremos resolver os problemas baseado na força da nossa mão. Aí o Senhor permite que todos os recursos que nós temos, em quem nós confiamos, que aquilo ali seja como uma areia fina, escorregando pelas nossas mãos, e aí nós vamos dizer, Senhor,
tu não te importa que eu estou perecendo? Aí Jesus vai dizer bem assim, eu me importo, eu estava todo o tempo aqui do teu lado, mas tu estava pensando no advogado, tu estava pensando no governador, tu estava pensando nisso, no político, no dinheiro, eu estou aqui, clama a mim, que eu te responderei. E quando eles clamaram ao Senhor, que eles foram lá, eles clamaram mesmo, eles gritaram, irmãos, nós não devemos ter vergonha de expressar para o Senhor a nossa dor, e se é dor ao ponto de gritar, grite, que os 12 apóstolos, os 12 discípulos gritaram, e eles não tiveram vergonha, e o Senhor ouviu a oração dele. É claro que o Senhor repreendeu, chamou todos eles de bule, homens de pouca fé, né? Que não tinham fé nenhuma. O Senhor falou bem assim, vocês estão aqui na caminhada comigo há 2 anos e meio, 3 anos, não aprenderam nada? Não viram eu curar leproso? Não viram eu ressuscitar morto não sei quantas vezes? Curar todo tipo de enfermidade? E um ventinho desse, vocês estão desesperados, irmãos, está aí. Um ventinho desesperou, desestabilizou todos os discípulos. Eu quero dizer para você, um ventinho, se nós não estivermos firmados em Jesus, ele tem poder, sim, para desestabilizar não só a nossa vida, como o nosso mundo. Mas se nós tivermos o Senhor e clamarmos por Ele, Ele dá uma ordem e diz, vento, emudece, mar, fica calado, e tudo se acaba. E aí a gente chega do outro lado. Mas isso tem que gerar convicção na nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo, por essa causa eu também sofro. Irmão, o sofrimento é humano. Isso aqui nós estamos vendo da boca de um homem que, na minha opinião, depois de Jesus Cristo, foi o maior personagem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele diz, eu sofro, mas não me envergonho. Eu não me envergonho do sofrimento. Você está se envergonhando do seu sofrimento? Não se envergonhe, não. Deus vai ser glorificado no seu sofrimento. Porque sei em quem tenho crido. Olha a diferença. Eu não me envergonho do meu sofrimento, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Então Paulo está dizendo, olha, e tem um texto da Bíblia que me foge à memória, mas ele faz um relato, ele diz, eu já sofri naufrágio 3 vezes, não é isso, pastor? Mais ou menos assim. Já fui açoitado não sei quantas vezes, já fui perseguido até pelos meus patrícios, e isso. Aí ele está dizendo aqui, mas não me envergonho. Todo esse sofrimento que Paulo está dizendo aqui, irmãos, foram os 3 naufrágios que ele passou, foram os apedrejamentos que ele teve, foram os açoites que ele levou, açoite, chicotada, chibatada, apedrejamento, picado por cobra, tudo que vocês imaginam ele passou. Então ele diz, olha, eu também sofro por causa da causa de Cristo, mas não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo, olha só, irmãos, vamos orar esses versos. Quando você for orar, pegue a sua Bíblia aqui e ore esses versos. Se coloque no lugar de Paulo, em vez de você dizer Paulo, você diz eu, Everton Fernandes, eu sofro pela causa de Cristo, mas eu, Everton Fernandes, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tem convicção, ele sabe que ele tem sofrimento, mas que ele tem convicção, porque ele sabe em quem ele tem crido. Agora, irmãos, o problema está, você sabe em quem você tem crido? Essa é a diferença. Essa é a diferença, em quem você tem crido. Nós, aqui, o Paulo e Pedro estão dizendo que eles suportam todas as provações porque eles sabem quem tem crido. Vamos pegar o exemplo do Pedro. Por que Pedro sabe em quem ele tem crido? Em quem ele tem crido? Porque ele foi chamado por Jesus na beira do lago, ele viu
Jesus se transfigurar na frente dele, ele viu o demônio sendo expulso, ele viu o cego sendo curado, ele viu morto sendo ressuscitado, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele viu demônios darem testemunho sobre Jesus, esse é o Filho de Deus. Por que tu veio nos incomodar antes do tempo? Os demônios se submetendo a Deus. Aí Paulo, por que Paulo disse que sabe quem tem crido? Porque Jesus se revelou para ele, porque ele tinha visão todo dia com o Senhor, porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de jejum, o Espírito Santo agia por meio dele. Irmãos, nós precisamos ter esse nível de entrega ao Senhor. Será que eles dizem isso de uma forma graciosa, banal? Não, eles sabem quem tem crido porque eles realmente tiveram experiências com Deus. Então, sabe o que nós estamos precisando ter? Experiências com Deus. E são justamente essas tribulações, essas aflições, que você e eu estamos orando, Senhor, tira de mim. Nós estamos pedindo para o Senhor tirar aquilo que vai nos dar experiência com Ele. É como se você estivesse pedindo para Deus tirar o rancho da tua casa. Não peça para fugir da tribulação. Peça para Deus te dar força e confiança no meio da tribulação. Então, o resumo desse tópico 2 é que os efeitos da verdadeira segurança em Deus são paz em nossos corações e fortalecimento nas nossas convicções. Irmãos, nós vamos para a última parte que diz, como então viver a verdadeira segurança em Deus? E aí, isso daí é na dimensão da fé. Essa verdadeira segurança em Deus, nós só podemos vivê-la na dimensão da fé. E aí nós temos aqui um relato, que eu não vou ler, mas seria bom que os irmãos lessem, principalmente os dirigentes de congregação que vão dar esse estudo amanhã, lessem o capítulo 3 de Daniel. Eu também recomendo que os irmãos que estão nos ouvindo pela mídia e aqui também leiam em casa o capítulo 3 de Daniel, que ele narra aquela experiência daqueles 3 jovens que foram confrontados numa situação de muita tensão, num conflito muito grande, e que ali eles estavam correndo o risco, e os irmãos sabem melhor do que eu, que os irmãos leem muita Bíblia, né? Sabem que ele estava desobedecendo o soberano da terra. Os irmãos estão lembrados quem era aquele rei? Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de ouro e disse, olha, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, todos aqui vão se dobrar, se curvar diante desse Deus, dessa estátua. Aí 3 não se dobraram. E o rei mandou chamá-los, muito irado. O texto diz que ele estava tão irado que o seu rosto mudou. Talvez ele tivesse até endemoniado, pastor Edmar, que o semblante mudou, não duvido. E aí, ele perguntou, ele disse, olha, rei, irmão, essa resposta é muito legal, olha, rei, tu pode até mandar a gente lá para dentro da fornalha, mas nós não vamos nos curvar diante desse Deus. E olha, irmão, esse aqui é o ponto. O nosso Deus, ele pode até não nos livrar, porque ele é soberano. De repente, ele quer que nós dessemos o testemunho aqui perante essa multidão. Ele pode até nos matar, permitir que o fogo nos consuma, mas sabe de uma coisa, ó rei, que nós não vamos te obedecer. Aí o rei ficou mais furioso ainda, mandou aumentar 7 vezes a fornalha, e os irmãos sabem, que diz o texto, que até as pessoas que foram lá jogá-los morreram por causa do calor, né? Então, isso é fé. Então, como viver a verdadeira segurança em Deus? Na dimensão da fé. Na dimensão da fé. Então, vejam só, irmãos, como nós
podemos experimentar Deus se nós não permitimos que Ele haja. Eles deram testemunho porque eles viviam uma vida, eles conheciam o Deus, talvez eles pudessem dizer como Paulo: olha, Nabucodonosor, eu não vou me curvar porque eu sei em quem tenho crido. Cairia benzinho, né, Abdelá? Que apesar de Paulo ter dito lá na frente, mas poderia dizer, e ele sabia mesmo, porque as Escrituras mostram quem é Jeová e o que ele fez e quem ele é, né? Então eles conheciam. Está aqui, irmãos, mas vamos aprender com quem já aprendeu antes da gente. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram aquilo? Porque eles liam a Bíblia. Eles liam a Bíblia que eles tinham e que só era parte do Velho Testamento, que nem o livro de Daniel tinha sido escrito. Era uma porçãozinha que eles tinham e eles se seguraram. E hoje nós temos 66 livros e nós não nos seguramos, né? Você está percebendo como tudo é uma questão individual de como eu reajo à voz de Deus? Então, eles não negaram a fé, eles não se dobraram e eles estavam vendo a fornalha. Irmãos, vamos meditar aqui, tentar voltar no tempo e construir, pastor Manuel, uma imagem mental. Imagina todos os povos reunidos, um forno de assar tijolo, quem morou ali no Bariri sabe, né, Isaías? Forno de assar tijolo ali, e aí o camarada vendo só jogar lenha, né? Só jogar lenha, aquela coisa aumentando. E com certeza tinha um pessoal batendo palma. Morre, queima, queima, queima. Mas não era queima do poder, não. Era queima e morre do fogo, né? E eles firmes e fortes. E olha só, irmãos. Olha o que nós lemos, Hebreus 11, que eu citei. Homens dos quais o mundo não era, foram para a fornalha. Por que o mundo não era digno deles? Porque eles tinham uma vida com Deus e deram testemunho e fizeram a diferença na geração deles. A maior rede de transmissão que o mundo podia ter naquele tempo era Nabucodonosor e toda a sua corte e os principais homens da terra naquele momento, e o nome de Deus foi glorificado. Olha essa que está vindo agora. Deus está usando a tua tribulação para te glorificar o nome dEle no mundo, meu irmão. E você está tirando isso da mão de Deus. Com isso você está tirando a glória de Deus. Irmãos, até a morte do crente serve de testemunho, porque o crente morre evangelizando. O crente morre falando sobre Jesus. E aí, na nossa tribulação, que o mundo tem que enxergar na gente, a gente está privando o mundo. Olha como é complicado. Nós estamos dizendo para Deus que não queremos isso, mas Deus está usando a nossa vida, naquele momento, para servir de testemunho para essas pessoas aqui, que de alguma forma elas seriam impactadas com o nosso testemunho e poderiam ser salvas. Com a nossa covardia, a nossa falta de entendimento, a nossa imaturidade espiritual, nós estamos dando ordem para Deus, sendo servos, dizendo: Senhor, tira, tira, tira. E aí, sem sabermos, sem percebermos, nós estamos contribuindo para que essas pessoas aqui continuem nas trevas, como aquele pessoal do Nabucodonosor lá estavam nas trevas, e vão para o inferno. Mas o que aconteceu com aqueles 3 homens? Eles viviam a segurança de Deus na dimensão da fé. Ele disse: se é para morrer, eu morro, mas eu morro glorificando o nome do Senhor. Irmãos, ande com pessoas assim. Eram os 3 andando. Porque isso influencia para o bem. Quando você anda com pessoas diferentes, contamina para o mal. Ande com o servo de Deus. Os 3 lá deram o mesmo testemunho e concordaram entre si e foram. Eu imagino que eles não deixaram nem os camaradas empurrar ele. Ele disse: não, deixa que eu vou, eu sei o caminho.
E o que eles experimentaram lá? A presença, irmãos, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus esteve com ele no meio da fornalha. Agora imagine só, vamos imaginar aqui, pastor Edmar? Eu imagino, o Jean não está aí, né? Mas eu imagino que a boca daquele forno, que o salão daquela fornalha, era mais largo do que isso aqui. Então, irmão, vocês se lembram da tela de cinema? Da tela de cinema? Aí você não, por favor, não diga, pastor, eu sou crente. Eu nunca... Você já viu algum filme que tinha uma tela de cinema grande, né? Imagina assim, um telão de cinema. Ou então naqueles filmes americanos que a pessoa vai de carro, aí passa aquele telão, né, tipo num campo. Olha só, aqueles 3 jovens, que eram jovens, ele permitiu que Deus fizesse daquele momento ali um teatro e fosse passado numa tela, aquela fornalha ali, aquela boca daquela fornalha, era uma tela de cinema, meu Samuel, que tinha ali milhares de pessoas, todas incrédulas e idólatras, e elas viram a olho nu, inclusive o Nabucodonosor, eles viram o Filho de Deus passeando no meio do fogo. Olha o que é alguém viver uma vida de dimensão de fé. E ali, irmãos, Nabucodonosor, ele teve um choque, um impacto, porque ele teve um encontro com Deus verdadeiro. Ele disse, quem é esse senão o Filho de Deus? E aí ele baixa um decreto, veja só, que todos têm que adorar e reconhecer que só em Israel há Deus. Vidas, quantos daqueles que estavam ali não se converteram a Deus, ao judaísmo e foram frequentar as sinagogas? A Bíblia não registra, mas certamente aquela mensagem, irmãos, assim como está escrita na palavra de Deus, aquilo foi divulgado para o mundo. 3 jovens fizeram a palavra de Deus e o Deus Jeová romper as fronteiras de Israel e do cativeiro na Babilônia e ir para o mundo. Irmãos, deixe a sua vida ser um exemplo. Deixe Deus te usar para que o nome dele seja glorificado e vá adiante. Porque o seu sofrimento, a sua situação pode servir de meio de salvação para outras pessoas. Nunca peça para sair de uma prova. Peça para Deus estar com você na prova. Então, para viver de verdade a segurança de Deus, nós precisamos exercer a nossa fé. Porque sem fé é impossível. E aqui tem o texto de Hebreus 11, que eu não vou ler agora por causa do tempo, mas é importante que vocês leiam o que é fé. Né? O que os homens de Deus, que foram homens como nós, qual foi o diferencial na vida deles? Foi a fé e a experiência com Deus. Como é que você vai dizer que Jesus cura se você nunca foi doente? Como é que você vai dizer que Jesus salva se você nunca sentiu a salvação na sua vida? Como é que você vai falar de uma coisa ou de outra se você não tem vivência com esse Deus? Como é que você vai dizer que Deus responde a oração se você nem ora? Ele pode até não responder, mas olha, Senhor, eu creio que Tu és soberano, mas eu estou fazendo a minha parte aqui. Eu estou orando e orando. Olha o exemplo de Abraão. Deus fez ele sair lá de Ur dos Caldeus com 75 anos, dizendo que dele ia sair uma grande nação, ele estava com 99. E o texto de Hebreus diz que ele já tinha passado da fase de ser pai. O que Deus fez? Para Deus é impossível? Irmãos, Abraão tinha que, tanto ele como Sara, ter perdido a capacidade de gerar filhos, para Deus mostrar que Ele é que faz. Que Ele é que faz. E a palavra diz assim, sem mim, olha, irmãos, a gente a palavra de Deus já diz isso, o meu povo perece.
porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que nós lemos tudo aqui, esses versículos. Olha o que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, irmãos, você pode ser o que for, ter o dinheiro o que for, mas sem Jesus, nada podemos fazer. Agora podemos não ter nada, mas se o Senhor está no barco, vai tudo bem, porque Ele está na nossa frente. Eu quero concluir aqui, Salmo 27, verso 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos ter essa convicção que nós podemos até passar por tribulações e vamos passar, mas nós temos que dizer como o salmista, eu triunfarei. Mas eu triunfarei por quê? Eu triunfarei porque o Senhor está comigo. E eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor. Irmãos, no mundo inseguro, Deus tem promessa para nós vivermos no mundo inseguro. E comece lendo a palavra e louvando ao Senhor. Tem gente que pode não estar preso como Paulo ali fisicamente, mas espiritualmente está preso. E eu vou dizer para você, experimente fazer o que Paulo fez. Mesmo preso, ele teve a coragem de abrir a boca e cantar ao Senhor, e o Espírito de Deus se manifestou de forma poderosa. Irmãos, não peça para fugir da luta, porque você vai perder uma grande oportunidade de crescer na fé, de fortalecer a sua fé, e Deus conta com você para que você seja testemunho dele no meio dessa sociedade e o nome dele seja glorificado. Deus só está preocupado com uma coisa, que o nome dele seja glorificado. Por isso que ele não troca a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós temos que honrá-lo com a nossa vida. E a fé é uma das formas de nós honrarmos ao Senhor. Eu quero convidar o pastor Manuel para fazer uma oração nessa noite. Que o Senhor continue conosco, pastor Manuel. O título da mensagem: Deus tem promessa para nós vivermos num mundo inseguro. Então, que Ele fortaleça a nossa fé nessa oração, irmãos. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor venha aplicar esta palavra nos nossos corações. Palavra de promessas. E nós vivemos as promessas do Senhor. Cada dia ela se cumpre na nossa vida, como se cumpriu na vida do nosso irmão Abdelak nesses dias. E estará se cumprindo na vida de cada um de vocês, porque se nós viemos aqui é porque nós cremos nas promessas do Senhor. Quantos creem nas promessas? Levante a sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por esta palavra que foi ministrada através do teu servo, Senhor, para a tua igreja. Queremos te agradecer também pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram, Senhor, e que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, ó Deus, com esta palavra, Senhor, porque só a tua palavra que nos fortalece. Meu Deus, toma o seu primeiro e último lugar na vida de cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, ó Deus, neste momento, Senhor, que recebemos esta palavra, ela venha surgir um efeito sobrenatural na vida do teu servo. Se for problema de enfermidade, vai curando. Se for problemas financeiros, vai suprindo a necessidade. Senhor, se for problema, Senhor, ó Deus, de família, Senhor, supre todas as necessidades, Pai, mas nós cremos nas tuas promessas, porque elas estão liberadas para a tua igreja. Por isso nós te adoramos e glorificamos o teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.